Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, olha, é super sério e cheio de dúvidas, a pensão alimentícia atrasada. A ideia aqui é simplificar tudo para a gente entender as consequências, os caminhos certos e, claro, as armadilhas que precisam ser evitadas. Isso vale tanto para quem cobra quanto para quem deve, ok? E vamos começar com essa frase que é a chave de tudo. É fundamental entender isso desde o início. Quando a gente fala de pensão atrasada, o buraco é muito mais embaixo do que uma simples conta não paga. O impacto principal vai direto para quem a lei mais quer proteger, a criança. É por isso que o tratamento legal é tão, mas tão rigoroso. Para organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, por que essa dívida é diferente das outras. Depois, as consequências do atraso e a importância de ter um acordo formal. Aí a gente vai olhar o lado de quem cobra, o lado de quem deve e, por fim, fechar com a ideia de que agir com estratégia é o mais importante de tudo. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto. Por que a lei leva a pensão tão a sério? A resposta está no que ela significa de verdade. Apesar do nome ser alimentícia, né, que lembra comida, a pensão é para muito mais do que isso. Ela cobre moradia, escola, plano de saúde, roupas, transporte, enfim, é para bancar literalmente tudo que é essencial para o dia a dia e para o desenvolvimento saudável da criança. Então, quando esse dinheiro atrasa, o que falta é o básico. E é aqui que muita gente se complica. Achar que um pequeno atraso não dá nada. Bom, isso pode se transformar muito rápido num problema gigante, tanto jurídico quanto financeiro. É o famoso efeito bola de neve. É exatamente isso. Aquele pensamento de, atrasei só um mês, depois eu vejo, é a maior armadilha que existe. A partir do momento que essa dívida vai para a justiça, ela começa a crescer. E cresce rápido, com juros, correção monetária, honorários de advogado. O valor original, de repente, já virou outra coisa, bem maior. E as ferramentas que a justiça tem para cobrar são bem pesadas. Dá para bloquear contas bancárias, pode haver desconto direto no salário, o nome pode ser protestado em cartório, o que deixa a dívida pública, e pode ir parar nos cadastros de inadimplentes, o famoso nome sujo. E claro, tem a medida mais drástica de todas, que todo mundo conhece, a prisão civil, que não é para punir, mas sim para forçar a pessoa a pagar o que é urgente. Agora, atenção nesse ponto porque ele é crucial. O jeito como a pensão foi combinada lá no início define tudo. É aqui que muitas vezes nascem todos os problemas. Dá para ver a diferença, né? Fica claríssimo. Um acordo formal, aquele que passou pelo juiz, deixa as regras no papel. Quanto pagar, quando pagar, como pagar. Se atrasar, a cobrança na justiça é papum, direta. Já o acordo de boca, nossa, isso aí é a receita para o caos. Vira aquela guerra de palavras, um falando que pagou, o outro que não recebeu, é um prato cheio para confusão e para insegurança de todo mundo. Certo, vamos virar a chave agora. E para quem precisa receber essa pensão que está atrasada, o que fazer? Existe um passo a passo, uma estratégia a ser seguida. Basicamente, a lei dá duas estradas principais para a cobrança. Uma é o rito da prisão, que foca nas 3 últimas parcelas atrasadas. A ideia é usar a prisão como uma pressão máxima para que esse pagamento, que é urgente, saia. A outra estrada é o rito da penhora. Esse caminho vai atrás do patrimônio de quem deve para quitar as dívidas mais antigas. A escolha entre um e outro é totalmente estratégica. Então, a lição aqui é, não dá para deixar a situação virar uma bola de neve. O certo é se organizar. Precisa ter a decisão do juiz em mãos, fazer uma lista certinha dos meses devidos, juntar todo tipo de comprovante, de depósitos parciais a mensagens de WhatsApp. Documento, nesse caso, é tudo. Com tudo organizado, um profissional da área do direito vai saber indicar qual é a melhor e mais rápida estratégia de cobrança. E aqui a gente chega numa das perguntas mais feitas e numa das reações mais comuns e perigosas que acontecem no calor da emoção. A resposta da lei é um sonoro e direto não. Pensão é uma coisa, direito de convivência é outra completamente diferente. O atraso no pagamento tem que ser resolvido na justiça. Usar a criança como uma ferramenta de pressão, além de ser errado, pode gerar problemas muito sérios para quem impede a visita. Isso tem nome, alienação parental. Uma coisa simplesmente não justifica a outra. Agora, vamos para o outro lado da moeda. E quem está devendo? A gente sabe que nem sempre é má fé. Às vezes, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira real. E esse, pessoal, é o erro número 1, o maior erro que quem está com dificuldade financeira pode cometer. Se a renda caiu, se perdeu o emprego, não se pode simplesmente decidir, vou pagar menos agora, ou parar de pagar. Uma ordem judicial só se muda com outra ordem judicial. Fazer isso por conta própria só aumenta a dívida e piora muito as consequências.
O caminho certo é agir, mas do jeito formal. A primeira coisa é não sumir, não ignorar o problema. É preciso juntar provas dessa nova realidade financeira, novo contra-cheque, carteira de trabalho, extratos, o que for, e buscar ajuda jurídica para entrar com uma ação revisional de alimentos. É na frente de um juiz que essa conversa de reduzir o valor acontece, não por mensagem de texto. E assim a gente chega na reta final. E a mensagem que fica é uma só, que amarra tudo que a gente viu até agora. E eu acho que isso resume perfeitamente a questão, né? Para quem cobra, agilidade e organização são as palavras de ordem. Para quem deve, transparência e seguir o caminho da lei é a única saída segura. E para os dois lados, a grande lição é que agir com a cabeça quente, no impulso, só piora as coisas. Porque no final das contas, o foco da lei vai ser sempre um só: proteger a criança. E, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. A lei, claro, tem as ferramentas para forçar o pagamento, mas a busca por um equilíbrio, por colocar o bem-estar da criança acima de tudo, isso começa dentro de casa, na dinâmica da família. É algo para se pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima.